Olá, o meu nome é Silvano Dias, sou professor de filosofia e escritor. Sou criador de conteúdos nas redes sociais, como Instagram, Facebook e YouTube. Além disso, crio cursos de curta duração como esse que você está participando agora. O tema da aula de hoje é sobre a ideia de consciência como subjetividade na filosofia de Sartre. Esse autor, seguindo de perto a filosofia de Russell, passa, a partir da transcendência do ego, a compreender o ser humano da sua dinâmica do cotidiano, ou seja, dos seus conflitos existenciais que realiza no seu dia a dia. Por isso, Sartre investiga as atividades da consciência de forma concreta, no dia a dia, e, portanto, passa a entender quais são as suas origens e o fundamento do saber que a constitui. Ele situa a consciência a partir de dois campos: a dinâmica da consciência reflexiva e consciência irrefletida. Para entender como o ser humano, em situação concreta, real, no cotidiano, compreende a si mesmo e os objetos com os quais ele se relaciona. Por isso, essa noção de subjetividade é estruturante da filosofia sartreana. A dinâmica da vida humana como um projeto individual que vai se realizando nas suas relações também a partir da sua dinâmica de grupo. Essa subjetividade como dinâmica da ação do homem no seu cotidiano passa a ser entendido por Sartre como um elemento fundamental para se repensar a estrutura do marxismo ortodoxo defendido pelo Partido Comunista Francês e pelo Partido Comunista Italiano. Nesse sentido, para compreendermos a noção de subjetividade como consciência, é necessário que a gente analise como Sartre descreve a estrutura e os modos de ação da consciência irreflexiva e da consciência reflexiva. Por isso, em seu primeiro ensaio filosófico, Sartre descreve a relação entre consciência e o ego como intimidade, e não de interioridade. Isso porque ele compreende a consciência como translúcida a si mesmo, e o ego como objeto que se encontra fora dela. Aqui, Sartre, ao apresentar essa ideia de uma consciência translúcida, ele retira da consciência a ideia de ego, né? Que era estruturante das filosofias da subjetividade, que originárias ali do pensamento do século XVII e XVIII na modernidade. Institui na consciência a dinâmica da percepção. Essa forma de compreender a consciência a partir da dinâmica da percepção, o indivíduo ele passa a estar em contato com o mundo, em contato com os objetos, em contato com as coisas e, portanto, ele está o tempo inteiro em relação com os objetos, em relação com o mundo. É nesse sentido que Sartre vai caracterizar essa forma de consciência como consciência irreflexiva. Ou seja, a grande dinâmica da consciência não é a reflexão, mas a irreflexividade. Em A Transcendência do Ego, Sartre descreve a sua compreensão ontológica da consciência, ou seja, ele quer descrever a natureza, a constituição e o modo de ser da consciência. Diferente da perspectiva epistemológica, que prioriza não a constituição da consciência, mas como a consciência compreende, como a consciência apreende as coisas do mundo, ou seja, como ela conhece as coisas. A reflexão ontológica é como a própria consciência se estrutura e se organiza. A transcendência do ego é uma obra capital para se compreender
como como a consciência vai se estruturando. Para responder à pergunta o que é a consciência, Sartre inicia a sua obra descrevendo a constituição da consciência e, em seguida, ele a conceitua. As reflexões de Sartre em A Transcendência do Ego vão culminar com a obra O Ser e o Nada. Feito esses esclarecimentos, passamos então à análise do texto de Sartre. Logo em suas primeiras linhas, Sartre vai apresentar a sua tese. Eu vou ler a tese. Nós gostaríamos de mostrar aqui que o ego não está nem formalmente nem materialmente na consciência. Ele está fora, no mundo, é um ser no mundo, como o ego dos outros. Veja então os elementos dessa tese. O Sartre afirmando que aquilo que constitui a consciência na modernidade, como eu já havia dito, principalmente originárias e objeto de diversas filosofias da modernidade, filosofia do sujeito, que compreendia o eu como estruturante da consciência. O Sartre está deslocando esse eu, ou seja, deslocando o ego para o mundo. Ou seja, o ego agora não é algo constitutivo da consciência, ele não é esse elemento que vai reorganizar a consciência. O Sartre aponta, então, que o ego ele é um outro ego, assim como os outros no mundo. Ou seja, essa relação do homem com um outro é uma relação egóica. Para justificar a sua tese, Sartre não somente critica as interpretações de Kant, como dos neocantianos, a partir da filosofia de Husserl. Ele está apoiado nas teses de Husserl e, a partir daí, ele faz, então, suas críticas a essa ideia de consciência proposta da modernidade. Ao acompanhar o argumento da redução eidética proposta por Husserl, Sartre compreende que o eu é produtor de interioridade. E, portanto, a fenomenologia não tem necessidade de recorrer a um eu unificador e individualizante, porque ela é fonte originária de si mesma. A consciência se define como intencionalidade. Intencionalidade aqui quer dizer, a consciência é uma consciência de, não uma consciência de um objeto que está fora. A consciência é uma consciência de si. Ela não carece de mais nada para explicar a si mesma. Ela explica a si mesma a partir da sua dinâmica. E pela intencionalidade, ela se transcende a si mesma. Ela não se unifica evadindo-se no ego. Pelo contrário, Sartre afirma que é preciso que as consciências sejam síntese perpétua de consciências passadas e da consciência presente. Então é nessa dinâmica de síntese que a consciência vai se estruturando a partir da dinâmica do passado e da dinâmica do presente. Para Sartre, a consciência é que se unifica a si mesma, concretamente, por um jogo de universalidades transversais que são retenções concretas e reais de consciências passadas. A consciência não pode ser demandada a não ser por ela mesma. A individualidade da consciência provém a não ser da sua própria natureza. Ela constitui uma totalidade sintética e individual totalmente isolada entre outras totalidades do mesmo tipo. Então veja o que é que o Sartre está apontando. A consciência, ela se estrutura, ela se constitui como si mesma. O ego arrastaria a consciência de si. Por isso que o Sartre apresenta essa ideia. O ego
seria esse elemento de retirar a consciência de si e dividi-la, carregando para as vezes para uma dinâmica daquilo que ela não se percebe como sendo ela mesma. O eu transcendental, tanto proposto por Kant quanto por Husserl num primeiro momento, seria a morte da própria consciência. A existência da consciência é de ser consciência de si. Ela não toma consciência de si enquanto é consciência de um objeto transcendente. E ela toma consciência de si enquanto é consciente de um objeto transcendente. Assim, na consciência, tudo é claro, lúcido. O objeto encontra-se diante dela, toda a sua opacidade característica. Mas ela é simples e pura consciência de ser consciência desse objeto. Dessa forma, para Sartre, a consciência é um absoluto de existência, não de conhecimento. E aqui é importante para nós. Toda essa forma como Sartre vai descrevendo a consciência, como ela vai se constituindo, ele vem apresentando, em primeiro lugar, essa ideia, então, de retirar da consciência o ego, né? Ele faz esse processo. Em seguida, o Sartre apresenta a consciência como consciência de si, ou seja, como intencionalidade. E agora o Sartre vai apresentar uma outra terceira característica da consciência. A consciência de si não é conhecimento de si. Lembrando a tese que eu havia apresentado do Sartre, ou seja, o Sartre está preocupado com uma ontologia da consciência e não com uma epistemologia da consciência. Ok? Após a apresentação dessa estrutura da consciência, Sartre, então, passa a distinguir consciência de conhecimento. Consciência não é conhecimento de si. A ideia de conhecimento de si é uma proposta dos neocantianos. E aqui Sartre está se opondo também a esse modo de compreender a consciência como conhecimento. Então a gente poderia se perguntar: o que é ter consciência para o Sartre? Ter consciência é ter mais conhecimento, mais informações sobre um determinado objeto? Parece que não é essa perspectiva sartreana somente. Para ele, a consciência cognoscente apresenta-se de dois modos: de uma consciência irreflexiva, voltada para as coisas, que sejam reais ou imaginárias, e como consciência reflexiva, aquela que toma consciência da consciência de si. Faz da consciência irrefletida o seu objeto de conhecimento. A consciência irreflexiva é a mais comum, pois dela fazem uso permanente todos os indivíduos no seu cotidiano. Agora, isso aqui é fundamental. O que o Sartre está apresentando é que essa consciência é uma consciência que está no campo do vivido, que é a tese do Husserl, né? A tese do Husserl de que o campo é necessário restituir a consciência ao campo do vivido para compreendê-la a partir de si mesmo. Então, voltar à experiência concreta para compreender como a consciência se estrutura. Essa era a ideia do Husserl. Essa é a ideia do Husserl que orienta toda uma fenomenologia que os fenomenólogos como Merleau-Ponty, Sartre, Simone de Beauvoir vão se apropriar dessa ideia como elemento para compor as suas filosofias. A consciência irreflexiva
é a mais comum, pois dela fazemos uso permanente, pensando nas atividades e situações que surgem no dia a dia. Segundo Sartre, ontologicamente, ela tem prioridade sobre a reflexiva, porque ela não tem necessidade de refletir sobre si mesma. E por isso, ela deve ser considerada como autônoma. A qualidade do desejo irrefletido, aprendendo do objeto a qualidade do desejável. Para Sartre, tudo se passa como se vivesse num mundo de objetos. E assim, essa consciência irreflexiva vai entrando em contato com os objetos sem refletir sobre si mesmo. Para Sartre, tudo se passa como se vivesse num mundo de objetos. Além de suas qualidades, de calor, odor, forma, tivessem qualidades como qualidades repulsivas, atraentes, agradáveis, úteis. Essas qualidades exercessem sobre nós algumas influências. Já a consciência reflexiva só aparece como fazemos uma reflexão sobre os nossos próprios pensamentos. Então veja aqui agora a distinção. Se a consciência refletida é aquela que está em contato com os objetos, com as suas sensações, com o seu cheiro, com as suas experiências próprias, dos objetos a partir do campo das sensações, do campo do sentir. Já a consciência reflexiva, ela se dá a partir do momento em que nós nos pomos a refletir, a pensar sobre o próprio pensamento. Por isso, a consciência irrefletida não depende da consciência reflexiva para sobreviver e nem para existir. Porque quase sempre pensamos nas coisas sem sequer pensar sobre si mesmo. No entanto, a consciência reflexiva, ela exige, ela precisa, ela necessita da consciência reflexiva. Porque é exatamente dela e é para ela que a consciência reflexiva se dirige. Desse modo, podemos dizer então que essa compreensão de consciência formulada por Sartre perpassa toda a sua obra, inclusive as obras literárias. No entanto, essa noção de consciência vai sendo reelaborada e ressignificada por esse autor em O Existencialismo e o Humanismo e na obra Crítica da Razão Dialética. A partir dessas obras, Sartre vai ampliando o debate sobre a sua ontologia e como essa consciência vai sendo estruturada e se constituindo. No entanto, a partir da obra Crítica da Razão Dialética, Sartre reformula essa ideia de consciência e passa a introduzir um elemento novo, ou seja, o elemento da linguagem. A partir da obra Crítica da Razão Dialética, Sartre reformula essa ideia de consciência, essa sua compreensão de consciência, ao introduzir a dinâmica da linguagem no interior da consciência. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque a linguagem ela passa a ser um elemento constitutivo das identidades dos indivíduos. Para Sartre, a linguagem como um elemento constitutivo e constituinte da consciência possibilita a criação de identidades. E como isso ocorre? A partir da crítica da razão dialética, Sartre reformula a sua noção de consciência. E como ele faz isso? Eu vou ler o trecho para vocês. A partir de então, esse autor aprofunda sua análise da consciência recorrendo à linguagem. Mais precisamente, a linguagem da consciência como dinâmica de constituição de identidades. Isso porque
na crítica da razão dialética, Sartre já estrutura essa ideia de subjetividade com o marxismo. E aí ele quer entender, ele quer descrever como a subjetividade vai compondo e constituindo as identidades individuais e de grupos. Para esse autor, a linguagem objetiva a interioridade e a transforma em coisa exterior que, por sua vez, modifica o seu ponto de partida em relação a uma subjetividade sem palavras. A esse processo dialético, Sartre dá o nome de reificação ou coisificação. Para ele, a linguagem constitui uma forma de reificação. Nesse sentido, essa compreensão sobre a linguagem da consciência possibilita Sartre a desenvolver a ideia de consciência como projeto. É o que será desdobrado, será reorganizado por Sartre a partir da obra O Existencialismo e o Humanismo. Nessa obra, Sartre apresenta a ideia de consciência como projeto. Além disso, em Marxismo e Subjetividade, Sartre apresenta subjetividade a partir de dois aspectos, ou seja, do aspecto do não saber e do ter de ser. Olha aí como Sartre vai reorganizando, reelaborando a sua dinâmica de subjetividade. Com isso, ele passa a enfatizar que a consciência é o não saber. Ou seja, a consciência irreflexiva, ela se constitui a partir do não saber. A consciência, por definição, segundo Sartre, consciência de si não reflexiva. Nesse sentido, veja como Sartre aqui vai priorizando outro modo de compreender a subjetividade e a consciência diferente da proposta da modernidade e filosofia da subjetividade. Desse modo, pode-se afirmar que o conceito de consciência de Sartre redesenha a geografia filosófica do sujeito. Se a gente compreender, né, que o sujeito na modernidade ele se constituía a partir da dinâmica do eu e da dinâmica da interioridade, ou dessa estrutura do eu que estaria por trás da consciência, o Sartre seria um dos filósofos próximo da filosofia de Foucault, que estaria dizendo, com essa modalidade de consciência intencional, o Sartre estaria decretando, então, a morte do sujeito. Veja, Sartre estaria decretando desse modo, com essa compreensão sua de subjetividade e de consciência, a morte do sujeito. Se o sujeito é estruturado pela dinâmica do ego, o Sartre está dizendo que não é isso. O Sartre está afirmando que o que constitui o ser do sujeito é a consciência e não o ego. E, portanto, esse sujeito da modernidade seria a sua morte. Sartre estaria decretando sua morte. Em certo sentido, ele substitui o conceito de sujeito e instaura uma filosofia da subjetividade e afirma que o homem é subjetividade. Ou seja, desse modo, nós vamos ver então na próxima aula como o Sartre vai redesenhar essa subjetividade a partir de dois outros conceitos fundamentais do existencialismo, da ideia de projeto e da ideia de liberdade. Segundo Sartre, a subjetividade é constituída a partir da dinâmica da consciência, de projeto, de liberdade. Essa é a estrutura da ideia de subjetividade
da filosofia sartreana. Espero que vocês tenham feito as suas anotações a partir da dinâmica da exposição das aulas e, a partir daí, comecem agora a refletir sobre si mesmo, como vocês organizam e estruturam sua consciência no dia a dia. Como que você se relaciona com o mundo? Como você se relaciona com os objetos? Como você se relaciona consigo mesmo? O tempo inteiro, o que é mais predominante? É uma relação com o mundo ou uma relação reflexiva consigo mesmo? Pense nisso. Reorganizem as suas ideias e tentem reformular algumas questões para si mesmo. Até a próxima aula.